Nesse vídeo eu vou resolver os exercícios da página 17 da nossa apostila. O primeiro exercício é o número 3, que diz: considere os pontos A, B, C, D e E, determine o representante do vetor na posição canônica nos seguintes casos. Nessa questão, a gente precisa apenas dizer quais são as coordenadas dos vetores. Não precisa desenhar. Eu vou até desenhar alguns só para ficar tudo bem claro. Mas a resposta da questão são apenas coordenadas. E a gente vai lembrar lá da nossa primeira aula, como encontra as coordenadas de um vetor AB. Basta eu tomar o ponto B, que é o ponto extremo do meu vetor, e o ponto A, que é a origem do meu vetor, e fazer a diferença desses pontos, fazer B menos A. Então, nesse caso aqui do AB, eu vou fazer lá menos 3 menos 2, vai ser a primeira coordenada do meu vetor, e 4 menos 1 vai ser a segunda coordenada do meu vetor. E eu encontro, então, o ponto menos 1, 3. E aí vamos desenhar no GeoGebra aqui esses pontos. Então, o ponto A é igual a menos 2, 1. E o ponto B igual a menos 3, 4. Então, eu desenhei exatamente os pontos A e B. E ele pediu para eu determinar o vetor AB. E o que eu dei como resposta? Eu dei como resposta menos 1, 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 1, 3. E aí, ele desenhou esse vetor aqui para mim. Tá certo isso? Tá certo isso. Esse é o vetor AB na posição canônica. O que é a posição canônica? É o vetor que tem a origem na origem do meu plano cartesiano. Então, se a gente for desenhar esse vetor AB exatamente na posição onde ele está, o que eu vou obter aqui? Eu vou obter um vetor paralelo a esse vetor na posição canônica. Um vetor paralelo, né, com a mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo. São vetores equivalentes. Mas quando duas coordenadas menos 1, 3, eu estou dando a posição canônica do meu vetor, que é o que a minha questão pede, ok? E aí, análogo para todos os outros casos, né? Aqui na B eu faço D menos C, depois E menos D e E menos A. O número 4 é bem parecido com o número 3. As únicas questões que tem aqui são a seguinte: eu tenho aqui o ponto 0, 0, coisa que eu não tenho no 3. E ele pede coisas como calcule AB e depois calcule BA. Né? Então, a gente vai fazer as mesmas continhas do número 3, só fazer a diferença dos vetores. E aí, no número 4 que vai estar a diferencial aqui da questão, né? No número 5, ele pede analise as coordenadas dos vetores do exercício anterior. E vamos analisar o que acontece com as coordenadas de dois vetores opostos. Lembra que são vetores opostos? São vetores que têm sentidos opostos, né? Então, AB e BA são vetores opostos. O que aconteceu com as coordenadas deles? O vetor AB, eu encontrei aqui que é igual a 3, 2. E o vetor BA, lá na letra E, é igual a menos 3, menos 2. Então, o que acontece com as coordenadas? Elas trocam de sinal. E essa é a resposta, né? As coordenadas têm sinais opostos. Se eu estou invertendo a ordem, né, com que eu subtraio os números, então eu vou ter um sinal invertido. E na letra B, ele pede que comparação existe entre as coordenadas do vetor OB e as coordenadas do ponto B. Então, vamos olhar lá para as coordenadas do vetor OB, que está aqui na letra H. Deu 2, 5. E do ponto B? Quais são as coordenadas? 2, 5 também. Então, qual a comparação que a gente faz entre essas coordenadas? Bom, elas são iguais, são idênticas. E é o que a gente falou também lá na nossa primeira aula, quando a gente falou sobre posição canônica. Para que ela serve? Para facilitar a nossa vida na hora de calcular, né? A gente tem que o vetor na posição canônica, as coordenadas do vetor são exatamente iguais às coordenadas do ponto de extremidade do meu vetor, beleza? Número 6, ele pede determine as coordenadas, o módulo, a direção e o sentido do vetor W igual a P, que é onde P igual a menos 3, 4, que é igual a menos 5, 2. E aí, para encontrar as coordenadas, mesmíssima coisa da questão 3 e 4, eu faço a diferença dos pontos e eu encontro coordenadas menos 2, menos 2. Agora, o módulo, como eu acho o módulo do vetor?
E aí eu vou lembrar lá do Teorema de Pitágoras. Se eu desenhar o meu vetor e desenhar um triângulo retângulo, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras, onde então o módulo do meu vetor é a hipotenusa do meu triângulo retângulo e os catetos são exatamente as coordenadas do meu vetor. E aí, aplicando a raiz quadrada dos dois lados, eu obtenho o módulo que eu quero. O módulo então fica como raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, que nesse caso então dá raiz de 8. E agora, como é que eu encontro a direção e o sentido? Lembrando também lá da primeira aula, a gente tem que o vetor menos 2, ele está num quadrado, né? Que foi os casos mais simples que a gente viu na aula. E é isso, eu sei que o meu vetor ele está na diagonal de um quadrado, ele divide o ângulo em duas partes iguais, e aí o ângulo é de 45 graus, né? Ali dentro daquele quadrado. Mas observem que esse vetor ele tá no terceiro quadrante, né? Já que as coordenadas são negativas, eu sei que esse vetor está no terceiro quadrante. E eu não preciso exatamente desenhar, é só eu pensar nisso, né? Olhar para os sinais das coordenadas e descobrir em que quadrante que esse vetor está, para saber se, para calcular o meu ângulo, eu preciso pensar, bom, será que esse vetor, na hora de eu calcular, de eu fazer o meu giro do eixo X, partindo do eixo X no sentido anti-horário até o meu vetor, será que eu passei por outros quadrantes? É isso que eu preciso pensar. Aqui eu desenhei só para ilustrar. Então, essa parte do terceiro quadrante, esse ângulo entre a parte negativa do eixo X e o meu vetor, é de 45 graus, porque ele está dentro do quadrado. Mas eu também tenho o ângulo formado no primeiro quadrante e no segundo, que são os ângulos completos, né, de 90 graus dos quadrantes. Então, o ângulo que esse vetor forma com o eixo X é de quanto? É desses 45 graus do terceiro quadrante, mais 90 do primeiro e 90 do segundo. Somando tudo, isso dá 225 graus. E esse número, esse ângulo, ele define exatamente a direção e sentido do meu vetor. Esse ângulo, todos os vetores que formam um ângulo de 225 graus com o eixo X estão nessa direção e nesse sentido. Se eu girar um pouquinho, eu mudo o ângulo. Se eu virar o sentido, eu também mudo o ângulo. Então, isso basta para eu determinar direção e sentido, ok? Número 7, ele dá também vetores e pede a mesma coisa para calcular o módulo de direção e sentido para cada um. Na letra A, eu tenho de novo vetores, um vetor com coordenadas iguais, né? Menos 1, menos 1. Então, não tem nenhuma novidade, eu faço análogo ao número 6, né? Calculo aqui o módulo que vai dar raiz de 2. E aí eu tenho de novo que ele está no terceiro quadrante, então o cálculo é idêntico ao número 6. Já na letra B, eu tenho coordenadas agora diferentes, né? Coordenadas agora são 2 raiz de 3 e 2. Então, a primeira coisa que eu faço é calcular o meu módulo, que é raiz quadrada de 2 raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso dá a raiz de 16, que é igual a 4. E como é que eu vou calcular agora o ângulo? E que de novo eu desenhei só para ilustrar. Esse vetor está agora no primeiro quadrante. Como que eu calculo o ângulo que ele forma com o eixo X? Vou lá desenhar o meu triângulo retângulo. E aí, como a gente falou também na aula, a gente pode usar a relação de seno, cosseno ou tangente. Escolhi aqui usar a relação de cosseno. Eu sei que o cosseno do ângulo θ, né, desse triângulo retângulo, ele é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E eu conheço o cateto adjacente à hipotenusa. Conheço também o cateto oposto. Então, posso usar o seno ou a tangente tranquilamente. Então, nesse caso aqui, o cateto adjacente é igual à abscissa do meu vetor. Isso nem sempre acontece, mas nesse desenho eu estou vendo que o triângulo adjacente é igual à abscissa do meu vetor. E a abscissa é 2 raiz de 3. A hipotenusa eu calculei, é igual ao módulo do vetor, que é igual a 4. Então, eu tenho que o cosseno do ângulo que o meu vetor forma com o eixo X é igual a raiz de 3 sobre 2, simplificando. E eu sei, então, que esse ângulo é de 30 graus. E essa é a resposta final da letra B. Na letra C,
quais são as coordenadas que ele me dá? Menos 1 raiz de 3. Eu vou calcular lá o meu módulo, usando a minha formulazinha, eu vou encontrar o valor 2. E aí, o que acontece nesse desenho? Agora, o meu vetor está no segundo quadrante. E aí eu vou desenhar o meu triângulo retângulo dessa maneira que eu fiz aqui, né? Eu vou fechar o triângulo retângulo lá em cima, porque eu quero o ângulo formado entre o vetor e o eixo y, né? É a parte que falta eu calcular. E aí, nesse caso, se eu for usar o cosseno do ângulo, agora o cosseno do ângulo θ é igual a abscissa ou ordenada. Quem é o cateto adjacente? Agora o cateto adjacente tem a medida da ordenada, do valor de x do meu vetor. Observaram? E então, nesse caso, o cosseno de θ é igual a raiz de 3 sobre 2, que então o valor de θ é igual a 30 graus. Mas como o meu vetor está no segundo quadrante, eu preciso ainda somar 90 graus, correspondente ao primeiro quadrante. Isso dá 120 graus, ok? Então, cuidado na hora da gente fazer essas questões em observar quem é o cateto adjacente. Ora pode ser o valor da abscissa, ora pode ser o valor da ordenada, beleza? Na letra D, quais são as coordenadas que ele me dá? 2 e menos 2. Nesse caso, o meu vetor está lá no quarto quadrante. E aí, fazendo o desenho, se eu for fechar aqui um triângulo retângulo, eu tenho que o cateto adjacente ao meu ângulo θ agora é o valor em módulo, né, da ordenada do meu vetor, do valor de y do meu vetor. E aí, para calcular o ângulo que o eixo y, a parte negativa do eixo y forma com o meu vetor, eu tenho que o cosseno de θ é igual, então, à ordenada, que nesse caso é 2, em módulo, né, sobre a hipotenusa. Então, eu concluo que o cosseno é igual a raiz de 2 sobre 2, e aí o valor do ângulo é igual a 45 graus. Mas como ele está lá no quarto quadrante, o ângulo que ele forma com o eixo x é igual a 90 do primeiro quadrante, mais 90 do segundo, mais 90 do terceiro, mais os 45 graus que ele forma no quarto quadrante. Isso dá um total de 315 graus. Letra E. Ele dá agora o vetor AB, onde as coordenadas de A e de B são dadas, né? E não exatamente do vetor. Então, a gente tem um passo a mais aí, que é fazer a diferença desses pontos B com A para achar as coordenadas do vetor AB. Então, eu faço a diferença aqui: 5 menos 2, 3, 6 menos 2, 4. Encontrei as coordenadas do meu vetor AB. E aí, o processo análogo que a gente estava fazendo antes. Calculo lá o módulo desse vetor AB. Então, raiz quadrada de 3 quadrado mais 4 quadrado, isso vai dar 5. E para achar o ângulo, vou olhar lá, as coordenadas são positivas, então eu sei que esse vetor está no primeiro quadrante. E nesse caso, se eu for usar a relação do cosseno do ângulo, que esse vetor forma com esse x, eu sei que o cateto adjacente a esse ângulo vai ser igual à abscissa desse vetor, que é 3. E aí eu sei que o meu ângulo tem cosseno igual a 3/5. Isso já é uma resposta suficiente, né? Não é um ângulo conhecido. Então, eu posso deixar assim ou escrever que esse ângulo é o arco cosseno de 3/5. Beleza? Número 8. Ele pede: no plano cartesiano, considere os pontos A, B e C e determine as coordenadas de P, sabendo que a P e BC representam o mesmo vetor. Então, eu quero encontrar as coordenadas do vetor P, que eu não sei quem é. Vou chamar de x e y. E vou usar as informações que a questão me deu, que são os vetores AP e BC representam o mesmo vetor. Como é que eu encontro as coordenadas do vetor AP? Fazendo a diferença. P menos A. Então, x menos 1, y menos 1. São as coordenadas de AP. E BC, faço lá C menos B. 4 menos 3, 1. E 2 menos 3. Encontrei as coordenadas dos dois vetores, mas como eles são iguais, eu preciso igualar as coordenadas desses dois vetores. Então, x mais 1 igual a 1, isso me dá o resultado x igual a 0, y menos 1 igual a menos 3, encontro que y igual a menos 2 e fim da questão.
Número 9. Determine a área do triângulo mostrado na figura. Bom, esse triângulo tá muito bonzinho, né? Eu tenho um dos lados paralelo ao eixo Y. Então, eu vou considerar esse lado como base do meu triângulo. Como é que eu calculo a área do triângulo? Lá da geometria básica. Base vezes altura sobre 2. Se eu considero AC como a base, eu tenho que a medida da altura é B até essa base AC do meu triângulo, que são fáceis de calcular. Como é que eu acho AC? De A até o eixo X, eu tenho 2 unidades, que é exatamente a ordenada do meu ponto A. Do eixo X até o ponto C, eu tenho 6 unidades, que é em módulo a ordenada do ponto C. Então, 6 mais 2, 8. Encontrei a medida da base desse triângulo. Qual é a altura? De B até o lado AC, eu tenho, aliás, de B até a origem, né, eu tenho 8 unidades, que é a abscissa de B. Mas eu não quero esse pedacinho aqui. Que pedacinho é esse? É exatamente a medida da abscissa do ponto C. Uma unidade. Então, eu faço ali 8 menos 1, eu tenho 7. 7 é a altura desse triângulo. E eu faço 8 vezes 7 sobre 2, que dá 28. Isso é a área desse triângulo. Número 10. Ele pede: o ponto AB está marcado na figura abaixo. Marque os pontos. E aí ele pede: letra A, marque o ponto A, que é o Azinho sobre 2, primeira coordenada, e B mais 1, segunda coordenada. E o que acontece aqui? Esse ponto, AP, não tem coordenadas muito precisas, né? Eu não sei exatamente, algo entre 0 e 1, eu não sei exatamente que número é. A ordenada é algo entre 1 e 2, também não sei exatamente que número é. E eu vou considerar isso assim, desse jeito que ele me deu, sem usar o número específico. Se você vai fazer lá num papel, você pode pegar, por exemplo, uma régua e medir ali algum tamanho, né? O tamanho que der, e fazer lá metade. Quem A sobre 2 é metade. Você pega o metade daquele valor que você encontrou e vai marcar aqui no eixo X. Um compasso também serve, né? Aqui eu tenho no papel milimetrado, tem um demarcado, né? Eu tenho a minha malha aqui. Unidade. Pega o meu compasso, por exemplo. Eu, no caso, fiz no GeoGebra, eu marquei esse ponto no GeoGebra, ele pegou coordenadas. E aí eu marquei, né, o ponto A. Então, marquei lá A sobre 2, o Azinho sobre 2, e a ordenada, B mais 1. Marquei lá esse ponto, fez uma meia unidade, tá? Uma unidade correspondente a esse tamanho que tá aqui no desenho. E análogo para todos, né? No B eu faço essa unidade, esse tamanhozinho aqui do A menos uma unidade. E depois a segunda coordenada, o Bzinho, dividido por 2. E assim por diante.